Olá, pessoal! Hoje vamos continuar a alimentação nas diversas fases da vida. Só que hoje vamos abordar a infância. A alimentação e nutrição adequadas são requisitos essenciais para o crescimento e desenvolvimento de todas as crianças. Então, é necessário que essa criança, para desenvolver normalmente, ela tenha aí uma boa alimentação. E aí a gente inicia, pela alimentação infantil de 0 a 12 meses de vida. Uma alimentação infantil adequada, ela compreende a prática do aleitamento materno. Por isso a foto desse bebezinho fofo aqui, mamando. E a introdução em tempo oportuno de alimentos apropriados que completem o aleitamento materno. Aí tem aqui um adendozinho, Então, dá somente leite materno até os 6 meses de vida. Isso é sem oferecer água, chás ou qualquer outro alimento. Só após os 6 meses de vida é que começa a introduzir alimentos, ok? A introdução, por isso que fala aqui em tempo oportuno. Então, a alimentação adequada para essa criança é o leite materno. E após os 6 meses é que começa a ter a introdução alimentar. E nesse período que essa criança ela amamenta exclusivamente de leite materno, não existe a necessidade de oferecer água, de dar chá ou qualquer outro alimento. Porque as pessoas têm o mito de dizer, mas ele está com sede. O leite materno é um alimento completo. Ele tem as gorduras, os nutrientes, os sais minerais, as vitaminas e água. Ele é rico em água, então ele mata a sede e alimenta a criança. Aleitamento materno. Vantagens do leite materno. Primeiro, evita cólica e diarreias. Previne alergias, porque vai ter ali os anticorpos da mãe. Fortalece o sistema imunológico do bebê, por esse motivo mesmo. Porque é como se fosse a primeira vacina da criança, O aleitamento materno. Previne algumas doenças, hidrata e fortalece o vínculo com mãe e filho. Então, o leite materno é o alimento mais completo do mundo, tá, minha gente? É padrão ouro de alimentação infantil. E aí, a gente vai começar a falar da introdução alimentar. Essa introdução ela deve ser feita a partir dos 6 meses, ou oferecer de forma lenta e gradual outros alimentos. Claro, mantendo ainda assim o leite materno até os 2 anos de idade de preferência, ok? A partir dos 6 meses, começar a dar alimentos que tenham complementares, como cereais, tubérculos, carnes, frutas e legumes. Esses alimentos têm que ser dados para a criança 3 vezes ao dia, se a criança mamar ainda, certo? Se essa criança não mama, a gente vai dar as refeições 5 vezes ao dia, tá? Só para repetir aí. Se a criança ainda está amamentando, a gente vai oferecer esses alimentos complementares 3 vezes ao dia. Se essa criança não está mais mamando, não está mais se alimentando do leite materno, esses alimentos devem ser ofertados para a criança 5 vezes ao dia, ok? A alimentação complementar ela deve ser oferecida sem rigidez. Lembra, é um processo de adaptação, a criança está saindo de uma dieta totalmente líquida, do peito ali, não conhece outros sabores. Então, ela não pode ter uma rigidez aí em horários, tem que respeitar a vontade dessa criança. Porque se você começa a forçar a alimentação dessa criança nesse momento de transição, ela vai começar a associar os alimentos como algo negativo. Então, vai ser muito difícil ela querer aceitar alguns alimentos futuramente. A alimentação complementar ela deve ser espessa desde o início e oferecida de colher.
Por que de colher e não colocar na mamadeira, por exemplo? Porque se a criança está amamentando, se ela começa a experimentar o bico da mamadeira, ela não vai mais pegar o peito, ok? Então tem que ser oferecido com colher. Começar aí com a consistência pastosa. Lembra, a criança só está acostumada com a dieta o quê? Líquida, que é o leite. Então você vai dar aí purês, papas e gradativamente vai aumentando a consistência até chegar à alimentação familiar. Claro que isso não vai ser da noite para o dia, né? Vai ver começar a nascer os dentinhos, então vai começar o processo de mastigação, estímulo. Então, inicia essa alimentação com comidas pastosas e gradativamente vai aumentando a consistência desse alimento. É importante oferecer à criança diferentes alimentos durante o dia, tá? Uma alimentação variada é uma alimentação colorida. Então, quanto mais coloridos os alimentos, mais tipos de nutrientes vão estar ali envolvidos nessa dieta. Então, estimular essa criança a um consumo diário de frutas e verduras e legumes nas refeições. É importante evitar, o máximo que puder, açúcar, dar café, alimentos enlatados para essa criança, frituras, refrigerantes, que a gente sabe que é rico em açúcar, balas, salgadinhos e outros alimentos. As guloseimas nos primeiros anos de vida, tá? E usar sal com moderação na comida dessa criança. Não precisa encher esse alimento de sal, de vários tipos de tempero. O quanto mais natural, melhor. Porque, lembre, o paladar da criança é totalmente diferente do adulto. Ele é extremamente sensível, então ele vai sentir com muito mais intensidade o sabor dos alimentos do que a gente. E aí, entre os fatores que moldam, né, a alimentação dessa criança. Então, fatores fisiológicos, que é uma demanda específica para a fase de crescimento dessa criança. Fatores psicológicos, que vai depender aí da dinâmica familiar e de condições de vida pregressa. Questões sociais, que são os hábitos familiares, questões financeiras também, que nem todo mundo vai ter condições de ofertar vários tipos de frutas e legumes para a alimentação dessa criança. E também vem aí questões culturais, como o quê? Tradições regionais. A gente sabe que no Oriente, geralmente as pessoas costumam comer insetos, bichos diferentes da nossa alimentação. Então, vários fatores aí vão moldar a alimentação desse indivíduo. E aí a gente encerra a nossa aula sobre alimentação nas diversas fases da vida, infância.